Olá, tudo bem por aí? Vou contar a história O Susto da Morte. Era uma vez um famoso imperador da dinastia Ming que habitava um suntuoso palácio em Pequim. A morada do soberano era conhecida como a Cidade Proibida. Isso porque apenas pessoas ligadas ao imperador poderiam entrar em suas muralhas. Dizem que essa arquitetura magistral levou mais de 14 anos para ser concluída e também teve a mão de mais de 1 milhão de operários. Numa bela manhã, caminhava serenamente por entre os pátios do castelo o imperador, quando de repente um nobre jovem se joga aos pés dele e diz: Imperador do céu e da terra, por favor, conceda-me o uso do seu mais veloz cavalo. O imperador ficou assustado com aquele pedido e estranhou porque ele conhecia e até estimava aquele jovem. Perguntou: o que acontece para que um nobre se ajoelhe dessa forma aos pés do imperador fazendo um pedido assim intempestivo? Soberano, estava eu passeando pelos seus jardins, pensando na natureza e na minha vida, quando de repente eu senti na minha nuca uma respiração profunda. Quando eu olhei para trás, lá estava ela me encarando. Nisso ele se arrepiou, se torceu, fez uma cara de medo e pânico. Diga logo quem é ela, disse o imperador curioso. A morte, imperador. Ela estava me encarando e ela me fez um tipo de careta. Eu sabia que naquela hora ela veio me buscar, então eu corri aqui. Por favor, me conceda o uso do seu mais veloz cavalo. O imperador ficou horrorizado com a dona Morte circulando pela cidade proibida e ainda por cima ameaçando seus nobres. Tomado pela compaixão e pela raiva da situação, ele disse ao rapaz: então corra para o estábulo real e use o meu próprio cavalo. Ele é o mais veloz de toda a China. O moço, então, ficou muito feliz e rapidamente começou a sair. Ele falou: mas para onde você vai? Eu estou indo para Xangai. A minha família é toda de lá e eles são muito ricos e eles podem me ajudar. Então corra, rapaz. Então, o rapaz saiu igual um raio. Foi ao estábulo real, montou no cavalo mais rápido de toda a China e saiu correndo rumo a Xangai. O imperador saiu andando por entre os pátios do seu palácio, pensando naquela situação que se passou, quando de repente ele vê sentada num banquinho simples de madeira a Dona Morte. Ela estava olhando para o céu, olhando para o horizonte, balançando a cabeça de um lado para o outro. O imperador parou de fitá-la e estufou o peito e foi ter uma conversa com ela. Olá, velha senhora. A Dona Morte olhou, se assustou e deu um pulo e cumprimentou. Olá, excelência. O imperador ficou feliz com o respeito que a morte tinha por ele. O que faz a senhora aqui, passeando na cidade proibida e ainda ameaçando os meus nobres? Olha, imperador, realmente eu estava passando por aqui, mas eu não estou ameaçando os seus nobres, não. Como não? Você há pouco ameaçou um rapaz nobre. E ela então se lembrou e falou: ah, já sei o que a senhora fala. Eu não ameacei ele, não. Eu vi esse rapaz, mas na realidade eu me assustei.
Como assim? Quando eu vi aquele rapaz aqui, eu lembrei que ele, daqui a alguns poucos dias, está marcado para morrer lá em Xangai. Mas, Vossa Excelência, o senhor mesmo sabe, assim como eu, que Xangai fica a mais de 1.000 quilômetros daqui. Somente com o uso do cavalo mais veloz de toda a China que ele poderia cumprir o seu destino. Nesse momento, o imperador se arrepiou todo, empalideceu, se encurvou. Parecia que ele tinha envelhecido 10 anos em 10 segundos. Ele contou para a morte o que havia acontecido minutos antes. E a morte, então, disse a ele: é evidente, não pode haver falhas. Da morte ninguém pode fugir. Ela, então, foi indo embora e foi sumindo dos olhos do imperador. Dizem que o imperador viveu ainda alguns anos e sempre lembrando que da morte ninguém pode fugir. Tal constatação, então, fez com que o imperador vivesse o restante da sua vida com muita sabedoria e generosidade. Sim, sim, essa história acabou assim.